Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos dar início à nossa terceira semana do Plano de Estudo Doutorado, volume 4. E voltado para o terceiro ano do ensino médio, a gente vai estudar hoje um pouquinho das técnicas de como se analisar o DNA, a análise do DNA propriamente dita. Então, o que é o DNA? O DNA ele é conhecido como ácido desoxirribonucleico e ele é encontrado, é um dos ácidos nucleicos, é chamado esse nome porque eles são encontrados no núcleo das células eucariontes. Mas não é porque elas são encontradas nas células eucariontes que as células procariontes também não têm o DNA. O procarionte não tem um núcleo, mas eles têm o DNA disperso ali no citoplasma. Então, o que o DNA faz? Então, eu tenho uma célula aqui demonstrando, uma célula eucarionte. Dentro do núcleo da célula, eu consigo ter o meu cromossomo aqui. E um pedacinho desse cromossomo eu tenho o quê? O meu DNA. Aqui nessa segunda imagem que eu coloquei a fita de DNA e coloquei os pares de base, a gente tem adenina, timina, guanina e a citosina. Cada par de base, ele representa uma característica. Então, o DNA nada mais é que ele traz as informações genéticas, Quais são as características que o indivíduo expressa, que ele tem. Então, cada um vai sintetizar uma cor do cabelo, uma cor do olho, uma doença. Então, ali vai ter todas as informações contidas daquele indivíduo. E para a gente saber, como que esse indivíduo tem, quais são essas características, hoje a gente tem o teste de DNA. O teste de DNA é muito utilizado para a gente saber a paternidade, Então, a pessoa foi lá na festa, saiu com várias pessoas, engravidou e não sabe quem é o pai, Então, o que acontece? Vamos fazer o teste de paternidade, que nada mais é que o teste de DNA. Hoje, também é muito utilizado para desvendar crimes. Então, numa cena de crime, eles fazem, quem já assistiu várias séries aí, eles vão lá, os policiais, retiram alguns objetos, que podem ter sido utilizados pelo criminoso para fazer o teste de DNA. Que aí eles têm todo um sistema lá de banco de dados que sabe quem que a pessoa que é, Então, como que acontece para eles fazerem esse teste de DNA? Primeiramente, eles vão pegar esse plasmídio, essa parte do DNA, eles vão colocar uma enzima. Essa enzima vai fazer com que o DNA ele fique fragmentado, como vocês conseguem ver aqui na imagem. Então, eu tenho um plasmídio, DNA, eu coloco a enzima, ele vai se fragmentar. Aí essa amostra, ele vai ser colocado numa placa chamada de eletrofluorese. Nessa placa, então ele vai colocar. Então eu vou ter aqui, o DNA ele vai começar a correr sobre essa placa. Aí ele vai ter colocado aqui na corrida da eletroforese e vai começar a correr em sentido ao polo positivo. Então as menores vão mais rápidas e as maiores vão um pouquinho mais lento correndo ali. Então tá vendo aqui o tamanho dos fragmentos. Então ele vai começar a correr sobre a placa. Aqui ele vai ter uma carga elétrica, ali ajudando nesse movimento e para ele ir em impulsão a carga positiva. E é que a gente consegue visualizar, esses fragmentos. Então, cada um vai ter numa banda. Aqui do lado, vocês conseguem ver como que seria o resultado final disso. Então, eu tenho aqui a mãe, Tenho a mãe aqui, a criança, o homem A e o homem B. Então, vamos supor que essa mãe engravidou aqui e ela quer saber de qual dos dois homens, do A ou do B, é o pai dessa criança. Então, no teste, nessa corrida, ele vai notificando o que é mais parecido com o que? Com as características dos filhos. Então, aqui, a banda, aqui a mãe tem bem pretinho, o filho não tem, mas aqui tem. Então, aqui, ele tem várias características muito próximas do que? Da mãe. Então, eu vou ter que analisar aqui qual homem que tem mais parecido com o da criança. Então, você vai pegando a sequência. Homem A aqui não tem parecido.
aqui também não, aqui também não. Então você vai analisando as bandas e nessa análise, se a gente for ir precisamente, o que mais se parece, tem características da criança, é o homem B. Então eles vão lá e descobrem qual que é o suposto pai da criança, através desse teste. E esse teste, gente, ele é certeiro 99,9%. Então, por isso que é feito esse teste. Aqui ainda falando sobre esse teste de DNA, né? Então o que eles pegam? Os cientistas vão lá, tem o fluido amniótico aqui, né? Que são as células do feto. Eles pegam uma agulha aqui e fazem a retirada desse líquido, né? Mais ou menos uns 200 ml. Esse líquido amniótico, ele fica aqui. Eles são separados, né, do fluido por centrifugação, uma técnica de laboratório. Essas células, elas vão ficar aqui, no meio de cultura, para que elas sejam analisadas, essas possíveis mutações que estão sofrendo. Então, elas podem ver as anomalias cromossômicas, verificar os problemas metabólicos. Então, vamos supor que essa criança, os pais, eles têm diabetes, né? E esse diabetes é genético. Então, ele vai querer saber se essa criança também pode desenvolver o diabetes futuramente. Então, ele faz essa análise toda do DNA da criança e ele consegue descobrir se essa criança pode desenvolver determinadas doenças ou não. O que é o interessante disso? Nossa, mas professora, pelo amor, né? Já vou querer saber quais são doenças que eu vou desenvolver, eu vou viver a vida inteira, com medo, né? Porque eu posso desenvolver uma doença de Parkinson, uma doença de diabetes, e câncer e várias outras doenças genéticas. Mas a criança, desde o início, ela pode fazer o quê? Se prevenindo, né? Então, se eu tenho predisposição a diabetes, eu vou comer menos açúcar, eu vou, né, ter hábitos mais saudáveis, fazer uma caminhada. Então, eu consigo já adaptar o meu organismo de uma forma que eu não venha desencadear aquela doença futuramente. Então, isso que é bacana. E quem sabe uma doença que tem cura, né, a criança ela já pode até saber fazer sempre exames rotineiros, porque é uma coisa que acontece que as pessoas não fazem exames de sangue periodicamente para ver como que tá as coisas. Então, aquela pessoa que já tem na cabeça que ela pode desenvolver determinada doença, ela vai o quê? Ela vai se cuidar mais. Isso que é o muito bacana desses testes, né? Desde a criança já. Então, aqui, além desse avanço genético, a gente tem a terapia gênica também. A terapia gênica, ela o primeiro teste foi realizado em 1990, que começou todos esses avanços. Qual que é o princípio da terapia gênica, né? Ela vai fazer a transferência do material genético com o propósito do quê? De prevenir ou curar alguma enfermidade. Então, por exemplo, no caso de enfermidades genéticas, né, nas quais o gene ele está defeituoso ou ausente, por exemplo, a terapia gênica ele vai fazer essa transferência, né, transferir a versão funcional do gene para o organismo portador da doença, né, de modo que vai fazer o quê? Vai reparar esse defeito que a pessoa tem. Aqui mostra nessa imagem como que é feita essa técnica em laboratório. Então, primeiramente, eles fazem o quê? Eles pegam um gene normal, né? É inserido num retrovírus, então eles utilizam um retrovírus, ele insere esse código, esse gene, né? Que é um pedacinho do DNA, que esse que tá normal, que não tem a doença, insere aqui no retrovírus. Esse retrovírus, ele infecta as células da medula óssea vermelha, que é mantida em cultura. Então, tudo isso está sendo feito em laboratório, fora de um organismo. Então, ele colocou aqui dentro, tá, de células da medula óssea vermelha. Então, aqui foi feito. Aí, eles vão fazer o DNA viral, né, esse gene normal, eles são inseridos nesse cromossomo. E ele vai fazer o quê? Ele vai começar a se multiplicar aqui dentro. Então, ele começa a se expandir, se multiplicar em novas células normais.
Eles vão pegar essa célula, né, na medula óssea vermelha e vão fazer o quê? Vai injetar na pessoa. Eles vão injetar diretamente na medula do quê? Da outra pessoa. Porque aqui a gente tem a medula, né, os ossos largos, eles têm a capacidade de produzir células, né? Que a gente chama lá das células troncos, essas coisas. Então, é elas que vão produzir ali o sangue para depois ser mandado para o resto do corpo. Por isso que ele é injetado aqui. Então, a terapia gênica, ele tem esse princípio de pegar esse gene, pegar um gene normal, codificar e tentar reparar aquele gene defeituoso, né? Substituir aquele gene defeituoso. E hoje ele é utilizado para tratamento de várias doenças, né? Então, conforme o avanço, eles fazem estudos para tentar curar doenças de Parkinson, câncer, hemofilia. Então, são vários testes feitos para tentar fazer a cura dessas doenças genéticas. E aí é o que é o legal de se fazer o teste desde bebezinho, porque eu já tenho a ideia de quais são as doenças que aquela criança, aquela pessoa possa desenvolver ao longo da vida. Você vê como o avanço genético é muito importante hoje para a sociedade. Então vamos, né, começar aqui a falar sobre as questões disponíveis no PET. E a primeira questão é do Enem 2013 e que fala assim: 5 casais alegavam ser pais de um bebê. A confirmação da paternidade foi obtida pelo exame de DNA. O resultado dos testes está esquematizado na figura, em que cada casal apresenta um padrão com 2 bandas de DNA, né, que são as faixas, uma para o suposto pai e outra para a suposta mãe, comparadas à do bebê. Então, se vocês podem ver aqui, eu tenho o bebê, então tem o código genético padrão que eu estou analisando. E aqui eles fizeram um teste com o quê? Com 5 pais. Foi feito todo aquele processo que eu mostrei nos primeiros slides lá, né? Aquela técnica de eletrofluorência foi colocado, aí eles foram se fragmentando para poder chegar num padrão. Se eu pegar aqui, então eu teria que fazer o quê? Análise de cada quadradinho para ver se tá, ó, parecido com o do bebê. Se aqui, se a gente fazer uma análise aqui de baixo para cima, eu vejo aqui, ó, o bebê tem um quadradinho preto, a mãe aqui 3 tem um quadradinho preto também, então ele tem uma característica. Já o pai, o casal 1 e o casal 2 não tem nenhum dos dois. E nem o casal 4 e 5. O casal 3 já tem. Aí aqui, analisando no outro quadradinho aqui é branquinho. O pai é pretinho, mas a mãe é branquinho. Eu levo em consideração as características da mãe também. Aqui, ó, e no casal 1, os dois são pretos, então já pode discriminar. Aqui a mãe e o pai tem, então às vezes pode ser. E aqui, ó, também, e aqui também o 5 já pode eliminar. Então, então vai ter que ser feito o quê? Uma análise de cada característica certinho. Então, se a gente for analisar minuciosamente, quem tem mais parecido, né, de bandas é o casal 3. Então, aqui, ó, observe os DNA dos casais e compare com o do bebê. Que casal pode ser considerado os pais biológicos do bebê? O casal 3, a letra C. Por quê? Ele é o que tem mais características, né, de bandas da criança. Tá vendo? Então, se você fazer uma análise de casal por casal, você vai ver que quem tem mais é o casal 3. Então, a alternativa correta da questão 1 é a letra C. Questão 2. A impressão digital genética, DNA, fingerprint, é um dos testes desenvolvidos com o avanço da engenharia genética, já disponível em alguns laboratórios. Seu resultado se produz num padrão de bandas, semelhante a um código de barra utilizado no comércio. Tal impressão genética dá identidade individual de forma segura. No DNA fingerprint,
o que se observa a ação? Então, o que é observado durante todo esse teste? Então, letra A, moléculas mistas de DNA e RNA? Não, porque o RNA não é analisado nesse processo. Segmentos de desoxirriboses? Não, porque a desoxirribose nada mais é que o nome do RNA, e o RNA que não é analisado. C, fragmentos de ribose de grupos fosfatos? Também não. D, sequências de DNA? Sim, né? Porque lembra lá que a gente falou? A gente pega o DNA, coloca uma enzima, ele é fragmentado e ele é separado lá, fragmentado, e vai correndo sobre a eletroforese, mostrando aquelas características padrões. Então, o que é analisado é o quê? Consegue observar sequências do quê? De DNA. A letra E, proteínas chaves codificadas de DNA simples? Não, porque eu não codifico primeiro as proteínas. Primeiro eu vou fazer uma análise no quê? No DNA propriamente dito. Depois eu vejo quais são proteínas que são sintetizadas no processo. Então, a resposta certa da questão 2 é a letra D, sequências de DNA. A questão 3, da Unicamp 2019. A prestigiada revista Ciência da Ciência elegeu como um dos principais avanços científicos de 2017 um caso de terapia gênica em crianças portadores de atrofia muscular espinhal do tipo 1, uma doença genética caracterizada pela atrofia progressiva dos músculos esqueléticos e morte precoce antes dos 2 anos de idade. A doença é causada por um gene defeituoso, que deixa de codificar uma proteína essencial para o funcionamento dos neurônios. No estudo, vírus não são patogênicos, que continham uma cópia normal do gene em questão. Foram injetados em 15 crianças doentes. As crianças tratadas sobreviviam além de 2 anos e apresentavam melhoras na capacidade do movimento. Assinale a alternativa que preenche corretamente as lacunas a seguir. Então, o que acontece? Eles pegaram, né? Foi feito que nem aquele esquema que eu mostrei para vocês. Pegou um retrovírus, pegou o código, né, o gene do código genético normal, aplicou lá, fez toda a multiplicação e colocou na criança para poder fazer essa substituição do gene defeituoso para o gene normal. Então, como que eu vou preencher essa frase aqui embaixo aqui? Os vírus injetados nas crianças foram capazes de, restaurando a produção, que passaram então a ser adequadamente, Então, vamos analisar as alternativas. A. 1. Atingir a medula óssea e introduzir nas células tronco a cópia normal do gene. 2. De neurônios do cérebro, a medula espinhal e, portanto, nos músculos? Não. B. Atingir a medula espinhal e remover dos neurônios a cópia defeituosa do gene de hormônios. E 3. A degradação de impulsos elétricos e os neurônios? Não. C. Atingir a medula espinhal e introduzir nos neurônios a cópia normal do gene da proteína essencial à função dos neurônios da medula e os músculos. E D. Atingir a medula óssea e introduzir a produção de linfócitos do sangue de anticorpos contra o vírus, a infecção, restaurando os movimentos da criança? Não. Então, qual daqui se encaixa melhor é a letra C. Por quê? Vamos analisando aqui, ó. O vírus injetado na criança foram capazes de atingir a medula espinhal e introduzir nos neurônios a cópia normal do gene, restaurando a produção do quê? Da proteína essencial à função dos neurônios da medula, que passaram então a controlar adequadamente o quê? Os músculos. Então, a alternativa correta é a alternativa C. Questão 4. O jornal Folha de São Paulo, em julho deste ano, publicou uma notícia com a seguinte manchete: Polícia Federal usa bituca de cigarro de DNA para apurar o ataque de facção.
A notícia tratava de um uso da genética molecular para identificar criminosos por meio de identificação de DNAs presente na cena do crime. Sobre o assunto, é correto afirmar que: letra A, as mutações e a mitose, que embaralham as diferentes combinações genéticas, são os processos responsáveis pela geração de variabilidade genética na espécie humana, o que permite identificar cada pessoa como sendo única. Não são mutações de mitose que vai permitir que a gente veja essa variabilidade genética, né? Essas características. B, nós possuímos variabilidade genética. Sim, como, por exemplo, temos número de cromossomos diferentes, o que permite em que a análise genética do DNA presente na cena de um crime identifique o criminoso. A gente, ser humanos, temos sim uma variabilidade genética, cada um tem uma característica específica, né? Só que a gente não tem cromossomos diferentes. A gente tem a mesma quantidade de cromossomos, 46 cromossomos. Então, a espécie humana é padrão, 46 cromossomos. Então, a alternativa B também está incorreta. C, a identificação de pessoas por meio de análise de DNA baseia-se no uso de enzimas de restrição, que são moléculas capazes de sequenciar o DNA, assim demonstrando a quem é o DNA presente na cena de um crime. O que acontece lá no processo? A enzima, ela não vai fazer restrição já das características. Ela apenas vai fazer o quê? O fragmento, vai fragmentar o DNA, tá bom? Então, a enzima que é inserida, não é possível já, a partir daquele primeiro processo, eu já tenho um resultado. Então, a C também é errado. A D, na eletroforese, os fragmentos de DNA maiores, por serem mais pesados, correm em uma maior velocidade ao longo do gel e se depositam. Portanto, mais aproximadamente ao polo positivo no final do processo. Também está errado. Lembrando do que eu falei. Quando a molécula menor for, ela corre mais rápido em direção ao polo positivo e as maiores mais lento. Então, também está errado. E a eletroforese de fragmentos de DNA é um dos métodos utilizados para identificar pessoas. O uso de enzimas de restrição para cortar o DNA gera um padrão de fragmentos que é característico de cada pessoa, impressão digital molecular. Então, a alternativa correta é a E. Como eu falei, primeiramente a enzima é usada para quê? Para fazer o fragmento do DNA. Depois esse fragmento é levado para a eletroforese, tem toda uma carga elétrica para poder fazer essa impressão digital molecular. Então, a questão 4, a alternativa correta é a letra E. Questão 5. São Camilo, de 2014. Um gene de uma espécie de água viva, foi inserido no genoma de camundongos. O resultado do experimento foi percebido quando esses roedores ficaram expostos à luz ultravioleta e, devido à presença de certas proteínas, brilharam. A técnica pode ser usada para marcar células cancerógenas e, com isso, identificá-las no corpo de uma pessoa. De acordo com o experimento realizado e os desdobramentos dessa pesquisa, é correto afirmar que: letra A, as proteínas sintetizadas pelo camundongo teriam que ser injetadas em um tumor e ela se difundiria para as demais células, permitindo marcá-las? Não, tá? Então ele não é inserido diretamente no tumor. Não tem nada a ver ali com a técnica do experimento. B, ocorreu a produção de proteínas, que fica fluorescente nas células do camundongo, revelando que houve a expressão dos genes da água viva. Sim, né? Por que aconteceu? Eles pegaram o código genético, o gene, que codificava, né, a fluorescência. Colocaram esse gene no camundongo.
Então, o que aconteceu na hora dessa produziu determinada proteína que fez com que ele manifestasse aquela característica? A B tá certa. Vamos analisar as outras. C. Houve uma inserção de moléculas de RNA da água-viva no genoma dos camundongos e elas se expressavam produzindo as proteínas fluorescentes? Não, porque não são moléculas de RNA, e sim de DNA. D. Os genes da água-viva promoveram a formação de ribossomos nas células, do camundongo, e esses conseguiram produzir proteínas fluorescentes? Não, também, porque ali não vai ser um aumento de produção de determinada organela, tá? Quando está ocorrendo esse processo, então não teve uma formação de ribossomos. E as pessoas com câncer teriam que ingerir as proteínas fluorescentes para que fossem identificadas as células com tumor. Também não, eu não preciso pintar, vamos dizer assim, aquela área que tem o tumor para mim poder saber que tem. Então também está errado. Então a única alternativa que está certa, que mostra melhor em relação à pesquisa, é a letra B, que ocorreu a produção de proteínas que fica fluorescente nas células camundongo, revelando que houve a expressão dos genes da água-viva. Tá ok? Então a gente vai ficando por aqui. Não deixa de se inscrever no canal para vocês acompanhando as correções dos PETs e até a próxima.